Bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso Como os aprovados chutam no CESP. Então aqui é uma introdução para você que não me conhece. Para quem já me conhece, pode ir direto para o curso, tá? Aqui eu também vou explicar como o curso vai funcionar. É um curso direto, bem objetivo. Eu quero que esse curso aí seja bem rápido. Ninguém tem mais tempo aqui para curso demorado, ainda mais vocês aí que estão estudando para concursos, tá? Então, assim, primeiro vou falar aqui quem sou eu, depois o objetivo do curso e depois a gente já parte aqui direto para as aulas, tá? Então, quem sou eu? Hoje eu atualmente sou auditor do TCU, faço também mentorias individuais. Minha formação, eu sou engenheiro eletricista, também dou aulas aí para cursos de TI para concurso. Minha formação, além de engenheiro, sou formado em direito, também em contabilidade, também em ciência da computação. Também tenho curso aí na área de raciocínio lógico para concursos, tá? Então essa é a minha formação, minha experiência dentro da área de concursos. E esse curso aqui, como é que ele surgiu? Na minha jornada aí para concurso, tá? Então fiz vários concursos, já estava ali aprovado na CGU, no MDIC, e nesses concursos já tinha ali passado nas primeiras colocações, em quinto lugar na CGU, em terceiro lugar no MDIC, e aí estava estudando ali para o TCDF, praticamente um ano depois de já ter passado ali em quinto e terceiro lugar nesses concursos nacionais, e tomei uma surra ali do TCDF, prova do CESP, e fiquei sem entender aquilo ali, né? E aí eu comecei a pensar, sabe o que foi que aconteceu, né? Como é que eu acabei de passar em quinto lugar, em terceiro lugar nacional, e fui tão ruim nessa prova, e também era uma prova da área de controle, como é que eu acabei de fazer um concurso da CGU da área de controle, né? E estava ali colocado em quinto lugar, e agora não aparecia nem na lista, né? Tinha alguma coisa estranha. E aí fui investigar, né, o que tinha acontecido e por sorte minha, eu tinha alguns amigos, né, nerds que tinham passado em primeiro lugar em concursos do CESP. Liguei para o primeiro, que era o Botelho, ele é engenheiro do IME e o bicho tinha passado em primeiro lugar em vários concursos, né, do CESP. Tinha passado em primeiro lugar para perito da Polícia Federal e vários outros. Ele era professor do ponto dos concursos. Você que é mais antigo aí vai lembrar do ponto dos concursos. Em vários outros, inclusive passou acho que no Senado, na Câmara. Ele é consultor lá, saiu da PF para lá, mas passou em vários outros. Aí eu liguei para ele e falou: bicho, tu só passa em primeiro lugar e sem brincadeira, todos os concursos dele em primeiro lugar e tudo do CESP. Aí ele, rapaz, me diz uma coisa, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Tu chuta nessa prova? Porque até então eu tinha esse negócio de marcar só o que eu sabia, né? Achando que, como nas outras provas eu estava muito bem, eu achei que meu conhecimento, tinha estudado muito, passaria. Ele falou, não, eu chuto, né? Aquilo ali me deu um alívio, né? Mas aí o segundo ponto, que quando eu comecei também a estudar, e aí eu queria passar no TCU, eu percebia que por mais que eu estudasse, eu ainda via que cara, se eu deixar aqui só o que eu sei, mesmo assim minha nota ainda está muito longe da galera que passa. O que está acontecendo? Então, o pessoal ele ainda se arrisca. O pessoal ainda marca. Não dá para ficar só no que você tem 100% de certeza. E aí, quando o Botelho, que era o primeiro lugar, pegou e me falou que chutava, aquilo já me deu um alívio. E aí eu perguntei, como é que você chuta? Aí ele me contou o método dele. Achei super interessante e o método dele está aqui catalogado. Aí eu, beleza, bicho. Então aquilo aí já me deu a ideia de como usar no TCU. Aí eu liguei para o meu segundo amigo que também tinha passado em primeiro lugar, né, para perito também da Polícia Federal, ele já era papiloscopista. Eu vi lá e ele tinha passado em primeiro lugar para perito da Polícia Federal. E aí eu perguntei a ele: e aí, bicho, como é que você faz essa prova? Você passou em primeiro para perito? E aí, você chuta, só marca o que sabe? Ele falou, não, chuto. E ele me deu uma segunda informação interessante. Ele falou o seguinte, e eu marco a prova toda. Então ele me disse o método de chute que ele aplicava em cada uma das questões e ele me deu essa informação a mais. E o mais interessante é que depois eu conversando com outro colega da CGU, outro colega, esse colega formado no ITA, então você sabe, né, que o pessoal que é formado no ITA manja tudo aí de matemática, né, já faz um vestibular ali incrível, né, assim um esforço homérico para passar naquele vestibular. Então o cara é nerd, ele ainda estava fazendo um mestrado na UNB em estatística, né? Então, esse outro colega, engenheiro civil, corroborou com a ideia dele, né? Diz assim, cara, é isso mesmo, por isso, eu vou explicar no curso, apesar de eu achar que você tem que ter um cuidado nessa estratégia. Então, essa estratégia
que foi usado por esse colega que passou em primeiro lugar na Polícia Federal e corroborada por esse engenheiro do ITA com mestrado em estatística, é o que eu chamei de estratégia tudo ou nada, e eu vou explicar como também é essa estratégia aí. Beleza, eu liguei para o terceiro amigo que eu conhecia, que esse colega ele passou no Banco Central em primeiro lugar, também primeiro colocado no Banco Central. Liguei, Matheus, e aí, cara, tu passou em primeiro lugar, como é que tu fez a prova? Tu marcou só o que você sabia? Tu chuta a prova? Ele, bicho, chutei a prova, não marco só o que eu sei, não. Eu chuto a prova. Então aqui você já está tendo informação importantíssima, né? Que esses primeiros colocados, eles chutaram a prova, não marcou só o que sabia com 100% de certeza. E aí eu perguntei, como é que tu chuta? E impressionante foi que agora, eu perguntei, já achando, tu marca a prova toda? Não, ele não marcava a prova toda, não. Aí disse, não marca a prova toda, não. E aí, mas tu faz como? Cara, eu tenho aqui uma forma de escolher o que eu vou marcar e o que eu não marco. Mas como assim? Aí ele me explicou o método dele, né? Achei um método extremamente sofisticado, inteligente. E aí eu documentei o método dele, e o método dele foi o que eu apelidei de o saco branco. Então, essa estratégia do Matheus, que ele me colocou, está aqui no curso, eu chamo de saco branco. Todas as estratégias eu só contava para os meus mentorados, mas agora tá documentado aqui nesse curso, tá? E aí tem estratégia de blocos, que é a estratégia, assim, talvez mais divulgada aí na internet também, junto com a estratégia que eu chamei de kamikaze. E tem a última estratégia, que é a minha estratégia. Então, a minha estratégia é a estratégia do Botelho, compilada com todas as outras estratégias. Então, a minha estratégia é uma estratégia mais adaptativa, ou seja, são todos esses métodos reunidos de maneira mais adaptativa na prova. Então, a minha estratégia é um pouco mais flexível, talvez mais difícil de utilizar, porque eu tento utilizar, ou seja, tudo que eu recebi, eu utilizei no TCU de maneira mais flexível e mais adaptativa, ou seja, a essência, o princípio do que eu retirei de todas essas estratégias, eu montei a minha estratégia e eu vou explicar também como é, né, a minha estratégia que está aqui também, digamos assim, no curso, tá? Então, essa é a base. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Chute aqui dos aprovados. Como os candidatos aprovados tomam decisões nas questões do CESP. Então, é esse curso que esse curso aqui, o objetivo não é ensinar você aqui a adivinhar. Então, você não vai ser aprovado sem estudar. Então, se você está esperando que aqui no curso eu te ensine a passar sem estudar, um milagre, assim, não, ele vai me ensinar a chutar a prova toda e vou passar. O objetivo do curso não é esse. O objetivo do curso é otimizar a sua nota. Inclusive, a gente vai ter algumas estratégias aqui, por exemplo, a depender do que você já marcou, você aumenta muito a sua nota. Então, assim, você tem aqui, olhando para a sua prova, o que você já marcou, você, ao invés de acertar, sei lá, 75%, você transforma aquela nota em 100%. Então, aquela lacuna que você não sabia, mas a depender do que você já marcou, vira 100. Claro que em alguns momentos você não vai aumentar nada, mas em algumas situações a estratégia permite você marcar, porque no pior caso, você vai ficar no 0 a 0, você não perde ponto. Então a gente vai fazer essas análises, eu vou mostrar aqui para você e você vai, claro, tem algumas estratégias que você tem que treinar, por exemplo, a do saco branco. Você vai ter que conhecer, por exemplo, como é a sua métrica de erro, né? Então você tem que treinar bastante antes para usar a estratégia do saco branco, por exemplo, tá? Então você vai ter acesso a todas essas estratégias e decidir o que você vai usar na hora da prova, tá? Qual você vai entender que é melhor para o seu caso. E aí um grande mito aqui, talvez aqui no CESP, é que quem passa não chuta, né? No meu entendimento, às vezes você tem uma prova que ela tem um nível menor, talvez aí a prova está muito fácil. Por exemplo, essa última prova do TCU de TI eu não olhei, mas o corte foi muito alto. Talvez aí a banca baixou um pouquinho, né, querendo uma aprovação, mas já teve ano no TCU, teve uma prova aí, meu irmão, que sobrou vaga, né, assim, tinha vaga, sei lá, quantas vagas? 10, passou 3, né, então assim, o pessoal não conseguiu fazer nem o mínimo da prova, não conseguiu fazer o mínimo da prova nesse ano. Esse outro ano não, teve, acho que o primeiro agora aí,
do TCU fez mais de 90% da prova, né? Eu não vi a prova, né? Mas eu estou assim pensando que talvez esse ano a prova foi um pouco mais fácil. Então talvez nesse ano você precisasse chutar menos, né? Ou mais até, porque se o corte foi tão alto, se você é mais, digamos assim, conservador, você não chegaria numa nota tão alta, né? E isso a gente vai ver no método, por exemplo, do saco branco, que é isso, você tem que fazer uma estimativa de quanto você precisa para ter sua redação corrigida. Esse é um dos pontos inteligentes nessa estratégia, tá? Então a gente assume aqui que, na verdade, pensar que você não deve chutar nada, a gente entende aqui que é um mito, você precisa dar algum tipo de chute para você tentar otimizar a sua nota, tá? A realidade, como eu mostrei aqui para vocês, eu chutei, tá? Em média, as pessoas que eu converso que foram aprovadas, não marcaram somente o que sabia, tipo assim, eu fiz a prova, marquei 100% certeza, gabaritei 100% que eu sabia. Não, então assim, você sempre vai ter aquela dúvida, não vai ter ali 100% de convicção em todas as questões do CESP. Então isso é a diferença entre o CESP e provas de múltipla escolha que não tem penalidade. Por quê? Quando você tem uma questão de múltipla escolha sem penalidade, você tem uma questão que você sabe ali mais ou menos, e todo mundo ali está sabendo mais ou menos, então você desenvolve um raciocínio de eliminar as piores alternativas, e você ficou ali entre duas, ou ficou entre três. E todo mundo que estudou mais ali, que estudou muito, aquela questão muito diferente, ficou entre duas ou ficou entre três. Todo mundo vai chutar, né? Aí todo mundo pode ser levado a um raciocínio incorreto entre aquelas duas e três, mas ninguém será penalizado, percebe? Mas de certo e errado, não. Aí você ali tem o risco, né? Se todo mundo for por aquele raciocínio errado e marcar, quem foi, perdeu o ponto. Quem decidiu ser conservador não perdeu, percebe? Então, essa prova, né, ela tem disso também. Agora, se você for conservador demais, né, um ponto ali, 2, 3 pontos, pode decidir a vaga, né? E essas estratégias de chute, olhando para o gabarito, ela pode te ajudar a otimizar a sua nota. Mas é claro que ela depende de treino. Né? É muito importante que você olhe os gabaritos, comece a treinar e perceber isso aí, para não deixar para dar prova, que é a sua prova, que você deseja, para efetivamente você aplicar aqui a técnica, tá? Mas o que a gente entende é isso aí, né? Como eu mostrei a conversa que eu falei aqui para vocês, né? Com diversos aprovados, não só com diversos aprovados, mas com aqueles que ficaram em primeiro lugar, que eles mesmo em primeiro lugar, eles chutaram a prova, eles não marcaram só o que eles sabiam, né, na prova do CESP. Então, esse curso aqui, como eu já falei, ele não ensina milagre. Eu estou ensinando aqui estratégias heurísticas comprovadas, aí, usadas por pessoas que passaram em primeiro lugar e também o que eu usei quando eu fiz ali a prova do TCU. Então, eu vou te mostrar aqui estratégia de você tomar uma decisão quando você vai marcar o gabarito ali vai chutar. Você não vai ficar só com o que você entendeu ali, né? Com o que você sabia e tem certeza. Você vai sair um pouquinho mais. Então vamos dizer, você marcou a prova toda com o que você acredita que está certo. Aí você viu que você está fazendo 50 pontos. E você sabe que o corte é 70 líquidos, historicamente. Então, se você entregar a prova do jeito que está ali, você já está reprovado. Então você vai ter que chutar. E aí eu estou te dando estratégias, ferramentas para você esticar sua nota com uma segurança ou com uma estratégia melhor, né, do que você não ter estratégia nenhuma de partir para isso. Vamos supor que você fez tudo e aí você acha que você já tem ali o corte suficiente e entende que não precisa chutar. Ótimo, né? Ótimo, tá? Mas aqui é baseado nesses relatos dessas pessoas que eu conversei e falei aqui no início do nosso curso, tá? Então existem aí vários perfis de aprovados e por isso existem diferentes tomadas de decisões. A gente vai ver, inclusive, coisas que eu não concordo aqui. No curso eu vou destrinchar, vou trazer, inclusive, os princípios matemáticos que eu entendo que está por trás de cada uma dessas heurísticas. Então, as pessoas só me falaram as coisas. Eu vou explicar aqui, inclusive, a parte matemática, os fundamentos matemáticos que sustentam cada uma dessas opiniões aqui. E, inclusive, quando eu discordar, eu vou falar qual é o fundamento matemático que eu entendo que eu discordo
né, um pouco daquela estratégia ali. E aí, no final das contas, não existe um método correto para todo mundo. Você vai perceber que qual a estratégia mais adequada para aquela prova e para você, para o seu momento e o que você consegue aplicar aqui no seu caso, tá? Beleza, então o que a gente vai aprender aqui no curso? A primeira estratégia, que eu chamo de estratégia kamikaze, tá? É a estratégia mais básica de todas, a mais simples, talvez até a mais difundida aí na internet, mas o pessoal acaba só contando quando se dá bem, não conta quando não se dá mal. Eu vou explicar quais são as vantagens, as desvantagens, o fundamento, porque nem sempre ela dá certo, né? A estratégia do tudo ou nada, a estratégia de blocos, a estratégia do saco branco e a minha estratégia que eu utilizei no TCU. Então, esse é o conteúdo do curso. Vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, tá? Assim, no máximo, eu quero deixar esse curso aqui, o ideal, uma hora e meia, no máximo 2 horas. Vou tentar fazer isso uma hora e meia. Eu tento ser conciso, tá? Mas você vê que essa introdução eu queria fazer rápido, mas eu acabo falando muito. Não quero deixar passar nada para você entender bastante os métodos, mas tentar deixar esse curso aqui bem objetivo, bem conciso, bem prático. Então, aqui, se você já está no curso, não precisa nem assistir isso, já pula e já vai lá para os módulos. Se você está vendo aqui o vídeo inicial, então é só adquirir o curso, entrar, mandar bala, te vejo lá. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.